Terça-feira, sempre ao meio-dia, um episódio do Freecast no teu Spotify e também no YouTube a partir da hora que fechar o Banrisul na sua cidade. Não sabe o que é Banrisul porque você não mora em Porto Alegre? Não estou nem aí porque a Globo não explica onde é o Meyer, tá? Hoje é dia de lidar com tudo o que aprendemos e não serviu pra nada, ou serviu pra alguma coisa. Aqui é o @newshoweo. E isso não cai na prova. Fala patrão, fala galáctico, aqui @Doug. O que aprendi com as capitanias hereditárias é que nenhum parente meu era um senhor de engenho. Salve galera, eu sou o Melo. E a soma dos quadrados catetos é igual a porra da hipotenusa. Já diriam os mamonas assassinas. Seja nossa Lady Nilcon lá no @InstaFreecast e mande para e-mail do freecast@gmail.com a história do dia que você conseguiu um emprego porque era bom de matemática lá no @TikTokFreecast. Está montada a bancada e eu gostaria de fazer uma primeira pergunta e cada um responda a ordem que quiserem aí. Qual a relação de vocês com a regra de 3? O que é isso? Uma ferramenta extremamente útil. Cara, eu vou te falar que eu não lembro de aplicações práticas dela na minha vida. Porque eu não costumo usar. No máximo, talvez ali, pra quando eu precisei fazer algum cálculo de porcentagem, talvez. Que foram pouquíssimas vezes. Tá, mas tipo, por exemplo, quando tu vai cozinhar, tu não tenta, ou quer dizer, cara, é que assim, ó. Tá, vai, Doug. Por exemplo, eu acho que a gente, por exemplo, eu acho que eu uso em mais situações do que ela foi inventada pra fazer. Tá, mas a regra de 3 não é só pra, tipo, descobrir tem uma aula que o professor... o número oculto, digamos assim, ali numa... Tipo, qual é a aplicação prática? Na terceira série, a explicação da terceira série é essa. Ela vai descobrir um número numa reta, e entre dois números. Tá, tipo... A montagem ali e tal, eu sei fazer, funciona, às vezes, mas não é o meu forte. Mas, assim, na prática, assim, tipo, na cozinha, que a gente falou, nunca usei nada, assim, tipo... Inclusive, eu tenho muita dificuldade em dividir... Sim, mas, por exemplo, assim, ó... Por exemplo, assim, se pra fazer uma pizza, tu precisa de 400 gramas de farinha. Como é que tu faz pra descobrir quanto de farinha tu precisa pra 3 pizzas? Não tem como fugir de uma regra de 3. Tu acaba simplificando porque aí tá fácil. Mas é uma regra de 3. Sério? Sabia não. Né? Mas agora tem coisas que são mais complicadas. Tipo, eu não consigo elaborar, mas tem coisas que são mais complicadas. Né? Cara, matemática foi... Assim, até a 5ª série... Eu era um cara muito bom em matemática. Começou a botar letra, acabou minha vida. Até hoje eu não sei fazer diversos cálculos. Eu acho que o problema da quinta série da matemática no colégio é que os professores eles usam como uma ferramenta de intimidação. Verdade. Isso é verdade. No ensino médio, todo mundo tinha medo da professora Valdete, do 3º ano, porque, é a professora de matemática. Ela é um carrasco. Cara, eu acho que foi a melhor professora, uma das melhores professoras de matemática que eu já tive. Quase rodei com ela? Quase, mas porque ela era boa professora, né, cara? Eu não era um mau aluno, como é que eu ia passar? A coisa que eu mais fico bolado com... Eu tenho um fun fact sobre Valdete, que lá nos primeiros... Counter-Strike, que tinha os boot, né? E os boot tinham uns nomezinhos. Daí tinha a Valdete, Tererê. Puta que pariu. Que desagradável. Isso que eu que falei na 5ª série, né, cara? Eu achava que você só botava um nick meu comedor ali, né? Brincadeira. Não, mas o que eu fico mais impressionado olhando pro passado é o tempo que a gente ficava numa mesma matéria no colégio, né? Tu pensa assim, o quanto tempo se ficou em equação de 2º grau e o quanto o nego não consegue entender exatamente do que se trata. Cara, né? a equação de 2º grau é aquela que tem os números, as letras com as potências. Tá, beleza. Até aí eu sei fazer.
Depois disso eu já não sei mais nada. Tá, E não me aí peça pra acabou fazer nenhuma conta com fração. Eu nem sei por onde começar. Aí depois toma os juros do cartão. Não, mas daí é exatamente. continha de mais e menos ali. Eu não preciso pensar nesse caso aí. Não é continha de mais e menos, porque tem o juro composto. Ali, tu vai lá e vai. Por isso que eu não somo essas porra, cara. Como é que eu vou somar esse troço? E outra, no segundo ano, eu não tive matemática, né, no ensino médio. Tipo, não tinha professor de matemática e tal. Em que E, ano foi o segundo ano? sei lá, 2007? 7? E que era o governo desse ano. Falando só porque tu estava em escola particular, né, ô burguês safado. Mas não tinha professora de matemática e tal. Aí, sei lá, no terceiro trimestre, eram 4 trimestres, né, que tinham nas aulas. Não lembro. Que tinha Mas, tipo, no ano. Aham, é. Naquela época era assim. Tá, beleza. E tipo, num dos últimos ali veio uma professora, mas tipo, a professora ela desistiu da turma. A turma era muito bagunceira, ela desistiu de dar aula, ela botava uns protetores auriculares e deixava a gente ficar conversando. E aí na prova, ela fez uma prova que era só até, tipo, equação de segundo grau. E todo mundo consultou com todo mundo tirou 10, a nota foi multiplicada e todo mundo passou. Tem umas horas que o cara pensa assim, não, tem que passar um pano pros professores, porque eles ficam numa condição assim. Mas tem umas que tu vê assim, não tem condição, não dá pra passar, não dá pra isentar, assim, não, né? Porque, olha, tem os professores também passam umas poucas e boas no ensino público. No primeiro ano, eu tive uma colega que ela... qualquer ensino, cara, no professor que chora na sala. Não, beleza, só que tipo, no ensino público... se torna pior de certa forma, porque tu pega, por exemplo, no primeiro ano eu tive uma colega que o namorado dela, que era do segundo ano, tinha sido preso, alguma coisa assim, por ter roubado um extintor da escola, um bagulho assim. Classic. E aí, quando a professora falou que tinham roubado o negócio, a guria ficou putaça e tal, e foi pra cima da professora. Quase deu briga. Deu pra cima. Foi um mero... Você está falando que ele roubou o extintor, mas ele roubou, mas não é pra falar? Tipo isso. Na época não tinham celulares muito modernos, então não tinha como gravar e divulgar no Twitter. Não, na verdade gravaram, só que tá em 2 pixels. Tipo isso. Tem isso também. Mas o ensino público, na verdade, tem muitas dificuldades para os professores, cara. A própria estrutura também é bem complicada, assim, nas escolas, assim. E isso que eu não estudei numa escola que era das piores, assim. Dentre do nível ali, público ali, é uma das melhorzinhas. Falar, eu e o Nils que estudamos no particular, a estrutura também não era top, Os professores brigavam para ter o projetor na sala de aula. Mas o ventilador funcionava, né, cara? Vocês tinham um projetor. Não, mas são micro coisas, mas tu vê que é tudo bem, é bem complicado, tipo, sei lá, até o terceiro ano, não é que eu não tinha pretensão de fazer vestibular, é que em nenhum momento, até esse 2007, alguém do colégio, da família, de todo o círculo social possível, tinha falado assim, olha, tu sabia que depois do colégio... as pessoas faziam uma prova, e aí tem um outro colégio, que é tipo um colégio, só que daí tu vai grande pra lá, e até ali eu nem sabia que dava. Viu? Então, tu tava vendo esse tipo de... Se tu tivesse vendo American Pie, tu teria descoberto isso. E seria não, enganado. Aí é pior, né? Porque daí tu acredita na Disney também, né? Tem essa, né? A Disney é mais dura que o Almodóvar. O problema, a vantagem de não ter perspectiva nenhuma é que tu não tem a perspectiva errada. Tem isso. Mas, ô Nilson, inclusive eu quero anotar essa frase porque ela foi boa. Aliás, até hoje eu tô esperando meu teste vocacional que o colégio ia ajudar a fazer e te encaminhar. Ô Nilson, tu te lembra que acho que foi no primeiro ano, eles tiraram geografia e história pra botar psicologia. Sociologia. Não, psicologia e artes, eu acho. A artes tinha. A artes é importante, porque a gente sabe o que acontece. Newton.
Mas artes é importante, né? Porque a gente sabe o que acontece quando rodam o cara nessa matéria, né? Mas assim, no ensino médio lá eu tinha Faz um link que eu não geografia. Eu tinha geografia, aí depois tinha sociologia, e teve um ano que tinha a disciplina de psicologia das relações humanas, que era PRH, numa sigla. Psi.Suelen-Mosse. E tipo, a professora não. Tipo, a minha turma, né, no caso, eram os terroristas, né? Nem vou mandar um forte abraço porque é capaz deles se lembrarem daí. E tipo, a gente negociou ali com a professora de não ficar na sala de aula e poder ficar jogando bola na quadra, em troca de não incomodar a professora e ela poder dar aula para quem quisesse ter aula. E a professora aceitou, a gente só assinava a presença e na prova passava. O que eu aprendi com isso? Mas tem umas coisas assim, ó. Tu já tem uma certa... Claro que tu não tem a barba fechada que o cara tem hoje, assim, mas já. No terceiro ano... aqui. No terceiro ano, eu já tinha essa mesma linha aqui que eu tenho hoje aqui da barba. E aí tu manda um sujeito desse pintar um mapa, velho. Tu não pode ser a favor do porte de arma no Brasil, sabendo a quantidade de gente que é submetida a essa situação. Entendeu? Não, tem isso, tem esse ponto. Tem esse ponto que é muito importante, mas assim... Eu lembro de uma vez eu fiquei estressadíssimo porque eu cheguei no colégio e assim... Puta, eu esqueci meus lápis de cor. Aí eu comecei a ficar puto, porque eu tava puto, porque eu tinha esquecido o lápis de cor. Eu não posso estar preocupado com lápis de cor. Mas se tu parar pra analisar, até um lápis normal é um lápis de cor. Porque dependendo da intensidade que tu fizer os risquinhos, tu tem cores diferentes de cinza. Tá, pronto. E o pior de tudo, a minha caixa de lápis de cor não tinha o azul, porque toda merda de mapa tem mar, e o meu azul era lá do primeiro ano e tava desse tamanho, então já não tinha mais azul. Então todos os meus mapas eram tudo mal feito, cara. Não, olha. Não, e aí, tu lembra que tinha... de branco, hein? Não, e tinha a professora... Tinha a professora, saudosíssima professora Vera, que falava pra gente que quando a gente errava... Quando a gente errava ótima o azul pessoa, ali, péssima ideia pintar mapa. Tipo, quando a gente errava ali, né, o azul ali entrava dentro da linha do continente, ela falava, aí ó, tem água no continente? Não tem água no continente. Ela descontava. E descontava a nota. Bem, a gente não esqueceu até hoje. Sempre tinha um também, mongolão que pintava algum país de azul. Sempre. Tem aquele nosso amigo filho da Xena, né? Tem aquele nosso amigo filho da Xena lá. Ah, não, esse aí pintava tudo de azul. Mas, não, assim, dentre dessas coisas aí do nosso período escolar, qual é a coisa que vocês consideram a mais inútil? Mas assim, ó, pra histórico pessoal, ou assim, ó, isso aqui ninguém precisava saber. Isso aqui ninguém precisava saber. Agora pegou, vamos ver. Porque assim, matemática, beleza, o cara precisa, até algumas coisas ali o cara precisa. Tudo certo. A gente precisa de algo além de Bhaskara? Não. Pelo menos pra vida cotidiana eu acredito que não. Português, assim, ó, eu vou te importante. A questão da matemática eu fico dividido numa questão, porque para uso pessoal não existe possibilidade alguma de tu usar logaritmo, tá? Mas eu aprendi isso na escola, pra deixar bem claro, nem sei o que é. Depende da área que for trabalhar depois. Não, exato. Não, daí qual é que é o contraponto que eu penso e aí serve para todo mundo. Como é que tu quer viver num país que, tipo, todo mundo se forma com 15 anos e ninguém sabe porra nenhuma de logaritmo, sei lá, e aí vai concorrer no mercado internacional que todo, sei lá, coreano com 10 anos sabe logaritmo. Não sei se essa realidade às vezes é fanfic. Aí, tipo, tu meio que, se tu disser assim que não, tem que tirar logaritmo, tem que tirar não sei o quê, a gente meio que tá se contentando em ser meio que jogado, pisoteado assim, pelos outros, assim. Eu acho tu tem que meio que aprender o que os outros aprendem. A escola tem que, de certa forma, formar o cidadão, certo?
Vamos lá. Quem é Não lembro. que realmente... Por exemplo, o Doug, tá? O Doug aqui que tá conosco aqui. Que é um cidadão. Que é um cidadão, engenheiro químico, né? Um cara que investe em criptomoedas. Nunca fumou um narguile. Nunca. Ó, vape. Nunca. O Doug... Tem 3 coletinhos daquele de gominho, aquele. O Doug não lê livros, ele não gosta de livros. Bem investido. Isso significa que todas as disciplinas que ele teve de literatura foram inúteis para ele. Então não teria sido mais útil ele ter aprendido alguma outra coisa que fosse mais útil para a vida dele? Por exemplo, alguma coisa relacionada à criptomoeda que ele usa hoje? Claro que não ia ser criptomoeda, né? Mas voltado para a vida financeira do cara. O professor que estivesse dando aula de criptomoeda em 2005, ele era o Elon Musk hoje. Mas facilmente. Olha só, pessoal, pau no cu desse Marcos Pontes que tá indo pro espaço. A gente vai falar hoje de criptomoeda. Esquece isso que tá agora. Imagina, o professor te dá o professor te dá em 2005 8 bitcoins pra cada aluno. Assim, ó, só guarda e não perde a senha. Depois falar comigo. Aí esse professor se não a gente no tempo, já pensou? Provavelmente teria comido os alunos. Mas que isso? Então... Quer contar algum caos aí? Nunca tentaram me vender Bitcoin. Que eu saiba, pelo menos não, né? Mas assim... Na verdade, o aplicativo do meu banco tá tentando, então eu tenho medo. Qual é o banco, Nilson? O banco do amigo do Ronald McDonald. O roxinho aquele? Tá, deu. Banco Emerson. Tá, mas olha só, vocês ainda não me responderam. Assim, o que é difícil. Porque... Só que tá pra todo mundo, isso que é o brabo. E eu acho que é por isso que tem coisas que vão ser meio que vistas como inútil, porque não tem como tu te eliminar uma certa coisa pra todo mundo. Eu acho assim, uma das coisas mais importantes e mais subestimadas no período escolar é a disciplina de história, por exemplo. Que a gente tinha que saber a história. Principalmente do Brasil, assim, né? E a gente não sabe. Porque... Eu acho que a forma que é contada é absurdamente... Exato. Não precisa chegar o professor com o fantoche e falar assim, ó, eu sou o Dom Pedro, eu não sei o quê. Não precisa ser idiota, né? Não precisa ser tudo... porque fulano era como os Vingadores. Não precisa ser tão imbecil assim. Mas tipo, todo mundo tem aptidão pra se interessar pelos troços. Só que eu acho que é aí que bate naquela coisa. E o professor dá 10 horas de aula, não tem como organizar uma aula top de Egito, sendo que nem é a área de formação específica dele, e ele vai dar 3 aulas de Egito e depois vai ter que falar dos Incas. Tá, sabe? mas é que tá. Poderia ter uma maneira mais eficaz de fazer essa contagem da história. Não digo nem que tenha que se fantasiar de Vingador, que tenha que fazer uma historinha e não sei o que lá. Claro que quanto mais interessante for, melhor, porque vai lembrar. As pessoas vão lembrar. Até hoje a gente lembra lá do nosso querido professor Osmar lá, aquele trazia os negócios pra aula e tal. Eram aulas marcantes, a gente lembra até hoje. Trazia né? o que pra aula, meu? Teve uma das aulas lá que ele trouxe. Caravela. Ele trouxe não sei se era uma sola de sapato, um bagulho que era gigante, que era meio que daqueles bagulho de instrumento de tortura, que era alguma coisa que era assim. O Melo aprendeu pra caralho. Toda a explicação da coisa. Eu não lembro ao certo, eu lembro do quão marcante foi. Eu lembro dos detalhes, daí eles começam a explicar, não lembro de nada. Eu não lembro o que era, mas eu lembro que teve esse episódio. Que foi marcante. Eu não lembro disso, cara. Sinceramente. Porque tu não era meu colega, né, cara? Tá, mas eu não sei se o Nilson era com ele, cara. Ah, mas talvez ele não gostasse de vocês. Não, mas eu acho que pega é que algumas coisas é muito difícil de tu... falta muito ainda pra... Olha a quantidade de aula que a gente teve de língua portuguesa. E até hoje a gente escreve errado. E a maioria das pessoas não consegue o básico, tipo, eu não sei escrever um texto. Tipo, escrever o texto tem que... Não sei escrever, não sei a regra dos porquês. Entendeu? Tipo, tem que acabar com a regra. Não, a regra é fácil, é só entender a regra. Só que, tipo, não pega, as pessoas não aprendem os troços, entendeu? Por quê, sabe? É muito Poderia difícil. facilitar, mas... Tem coisa que é meio, tipo, ponto e vírgula. É uns troços assim que... Mas tem uma serventia. Mas é pra encher linguiça. Tem uma serventia. Não é pra encher linguiça, tem uma serventia. Podia trocar.
Trocar pelo quê? Pelo quê? Pelo Ponto final, coraçãozinho? vírgula. Deu. Não precisa daquilo. Não. Mas é que ele não Tem uma é, ele outra não é um função. ponto final e nem uma Porque ele vírgula. não tem a mesma função do ponto Aí, meu, ele é um Vamos limbo. trocar o... Vamos... Ele é uma pontuação de Schrödinger. Ele não sabe Ele o que é. Não, ele é uma ele fusão. ele tem uma função que não é nem vírgula e nem ponto. É, tipo, tem igual todo... É igual o B, que não é nem F nem V. Não, nem por isso eu vou tirar o B do alfabeto. Ah, mas antes de P e B se usa M. Isso aí foi uma coisa que a gente aprendeu certinho. Sim, na segunda série. E deu. Não, mas assim, ó, a questão do português, por exemplo, a regra da crase, por exemplo. A crase é um negócio difícil para muitas pessoas. Tem um caos que aconteceu Mas aí que tá, quantas? aqui em Só casa, que que não era sobre a crase, mas era sobre aquela questão do objeto direto e indireto, tá ligado? Olha, A minha mãe, ela tava estudando para uma prova de concurso. E nessa o prova objeto indireto é o vagabundo do seu pai. tinha que estudar essa parte de português aí, né? E tinha essa parte do objeto direto e indireto, e ela não entendia essa situação. Aí eu expliquei pra ela, né, o que diferenciava e tal, papapá. Beleza, ela não entendeu. Aí o Bruno, que já esteve aqui conosco, explicou pra ela também. E ela também não entendeu. E daí a gente ficou tentando explicar pra ela o que era objeto direto e indireto e tal, não sei o quê. E até hoje ela não sabe. E daí uma criança de 11 anos no YouTube ensinou pra ela e ela aprendeu. Não. Carlos Piloto. Então, tipo, Sim, são mas tu algumas percebe coisas que, são tipo, difíceis pra algumas pessoas, né? Sim, tem algumas coisas que são difíceis para algumas pessoas e para muitas pessoas não existe o hábito do estudo. Então, por exemplo, assim, ó, a pessoa fala assim, E eu nem o tenho hábito dificuldade da com... Não, por exemplo, a pessoa fala assim, ó, eu tenho dificuldade com crase. É isso aí Tá, do mas hábito da leitura, meu. Eu quero Não, peraí. concluir. Pera aí. O negócio da crase. Eu tenho dificuldade com crase. Tipo, tá, mas peraí. Quanto tempo realmente tu te dedicou a tentar entender isso? Nenhum. Tu só te dá conta quando tu tá na dúvida. Daí alguém te disse, não, aqui é feminino, daí tu tem a preposição e o artigo, aí crasei e coisa e tal. Assim, bom. Depois, foda-se, daqui 3 anos de novo. Mas tem aqui aquele macete, eu vou né? a Porto Alegre, tem crase, daí alguém dá a dica lá do não sei o que, volta a D, pipipi, popopó. Tem o volta D e tem o que tu pode fazer a substituição se fosse pro masculino da palavra, da frase, de colocar ao, né? Se tu consegue colocar o ao, Sim, mas tu tu tem que pôr a entender. crase. Sim, mas é aquela time, coisa. Se tu entende pra que serve o artigo, se tu entende pra que serve a preposição, tu acaba respondendo todas as questões de crase, né? E qual é os verbos que pedem o quê, quais são as outras palavras que pedem determinadas coisas. E aí tu meio que tu olha o código da coisa, a lógica da coisa, porque depois até quando tu vai aprender um outro idioma, tu consegue... Outro idioma? Tu consegue... Ficou nasalado, né? Outro idioma. O cara tá cagando na pele sobre português, sabe isso? Cara, idioma. Não, eu fui arrumar meu óculos aqui. Outro idioma. Idioma, tá, beleza. Identidade. Outro idioma? Sobre a questão Como é que tu vai do explicar? incentivo à leitura aí. Já terminou tua tese? Diga. Não, assim, Terminei. meu. Pode ser. Bom, já é batido esse papo, mas, tipo, tu tá ali com 10 anos, vão te dar pra ler Brás Cubas, cara. Afasta um pouco o mic aí, cara. Tá muito colado, aí tá saindo. Aí, valeu. Mas deu pra entender o que eu falei. Sim. Deu pra entender. Entendi. Não, Isso aí é uma briga ferrada que tem. A leitura, ela é um troço assim, tipo, tu tem que gostar do que tu tá lendo. Só que também tu não pode simplesmente chegar e falar pra uma criança ali de 12 anos ali, vai ler um livro aí. Mas qual livro? Escolhe um livro. Tá, mas eu vou escolher o quê? Eu não tenho base pra isso, entendeu? Então tu tem que ter Toma aqui um Brás. Mas eu acho que... eu eu acho que é Brás Cubas. complicado. Eu acho que é complicado. Uma coisa é mais básico até que isso. O problema não é nem a leitura, eu acho. A maioria das pessoas não tem um treinamento pra se dedicar meia hora a fazer um troço só. Eu entendo? Nunca tiveram, não é tecnologia. Não, nunca tiveram. As pessoas querem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, de querer estar olhando Não, de achar que a consegue. série, respondendo o celular e fazendo. Não dá, cara. Aí, tipo assim, eu vou. Pega esse negócio aqui, e tenta descobrir o que tem nesse negócio aqui, nesse texto qualquer aqui.
Tipo, esse texto é difícil, não sei o que. Tá, fica meia hora só nesse troço aqui, fica 10 minutos, 1 minuto. Sabe? A pessoa ela recusa na hora. Então, não tem nem esse treinamento de ficar com uma certa 3 coisa. minutinhos de uma dancinha do TikTok, ela tem tempo e foco. Não. Tem gente reclamando lá que nosso corte tinha 3 minutos e tu tava se enrolando muito pra contar a história. Sério mesmo? Então vamos fazer um corte de 3 minutos sem nada pra mandar pra essa pessoa. Mas prossiga, Nilson. Não, Saúde. que a grande questão que abrange tudo é que o nosso exercício das nossas capacidades, ele ainda é muito fraco. Ninguém exercita, por exemplo, igual a pessoa faz academia, não existe um hábito comum da pessoa testar as capacidades dela. E o auge das capacidades humanas, intelectuais, estão nas coisas escritas. Não é num vídeo do YouTube que tá as coisas mais difíceis, entendeu? Tu não vai fazer nada de grande diferença aprendendo coisa no YouTube, além do que o cara já sabe, entendeu? O cara que fez o vídeo vai saber mais do que tu pra sempre da tua vida, entendeu? Então, E outra coisa, tu consegue ir nas fontes, tu consegue aprender a aprender, né? Só que isso tá muito depois. O básico é sentar Aprender e a conseguir fazer aprender qualquer é o atividade. ponto principal, que é uma coisa que as escolas não ensinam. Elas te cagam teses e te mandam ensinamentos e tudo mais. Isso que hoje é mais fácil por causa da internet, porque o Google te Foda-se, ajuda um pouco. entendeu? Tu não tem o como, entendeu? Como vou fazer isso? Qual é o jeito certo de estudar? Não ensinam isso, só te falam, vai estudar. Tá, e como é que eu faço isso? Vai ler. Mas eu vou ler o quê? Entendeu? Não, e outra coisa, normalmente quem manda estudar não estuda. Esses dias eu tava falando com o Melon a respeito de que as pessoas não são curiosas. Verdade. Mas é que Não, as pessoas são, mas pelos troços merda. Não, as pessoas são curiosas, mas elas são curiosas até certo ponto. Tipo, por exemplo, tem as pessoas que são realmente curiosas e que elas vão se interessar por qualquer coisa que chame realmente a atenção. Por exemplo, tu viu um foguete indo pro céu, tu vai perguntar, como é que ele faz isso? Entendeu? Tu vê uma imagem ali, um meme, que nem hoje mesmo. Eu vi um memezinho sobre uma foto do James Webb sobre Júpiter. Eu nunca tinha parado para pensar a respeito de Júpiter de certa forma, porque sempre fala, beleza, maior planeta do sistema solar, é um planeta gasoso, não sei o que. Eu até perguntei pro Doug, se eu pousasse em Júpiter, eu ia cair eternamente, já que ele é um planeta gasoso? É uma pergunta idiota. E o Doug me respondeu, tu é um idiota? Não, brincadeira, ele me explicou certinho que tem o núcleo lá e tudo mais. Mas, tipo, a gente numa conversa matou uma dúvida, uma curiosidade. Eu vi uma imagem e senti curiosidade de saber o porquê daquilo. E as pessoas não querem saber isso. As pessoas olham uma imagem meme, do espaço, aquela dos golfinhos, assim, voando. as pessoas olham ali um meme, beleza, eu olhei o meme. A pessoa olha um filme, beleza, eu olhei o filme. Eu não quero entender qual é o porquê daquela história, entendeu? O que aquela história realmente está nos contando, entendeu? Qual é o ponto de por que tá usando essa pessoa aqui. Por exemplo, teve um filme que eu vi da Netflix que é recente, que é aquele De Volta para o Baile. Em determinado momento tem uma atriz lá que ela é endeusada e que é o objetivo de vida de uma outra personagem. Quando tu vai analisar quem é a personagem ali, depois quem é a atriz, tu vê que a atriz é a Alicia Silverstone, que era a protagonista das Patricinhas de Beverly Hills. E aí tu tem todo um contexto já diferente para aquela história, que daí a menina das Patricinhas de Beverly Hills, ela tá falando sobre a vida fútil que ela levava e tudo mais, e que aquilo não deveria ser o objetivo de vida de uma adolescente. Pra guria que olhavam pra ela e achavam que a vida dela era perfeita. Então, tu entende a crítica que é feita nisso, onde pega aquilo que era o objetivo das meninas populares no início dos anos 2000 e o quão hoje, se tu olhar pra trás, tu vê que é um negócio fútil, sabe? Então, é uma coisa de tu olhar, ver o negócio e perguntar por que aquilo tá ali? E as pessoas hoje elas não passam das Patricinhas de Beverly Stories. Olha a crítica, hein? Foi bem construída social, essa. foda. Bem específica.
Mas essa da leitura, sim, o pessoal briga porque tu tem muitas aptidões que vão sendo desenvolvidas com aquelas leituras específicas, só que tu não tem um pré, né? É tipo cálculo na faculdade, né? Tem que ter cálculo na faculdade. Só que daí os caras têm que começar a inventar um pré-cálculo A, B ali e tal. Porque o cara não chega ali naquilo ali, né? Um fun fact sobre isso. Quando eu escolhi publicidade, eu pensei, graças a Deus, me livrei de números, me livrei de matemática. No primeiro semestre me apresentam a grade curricular e tinha lá 2 cadeiras de estatística. Aí eu fui enrolando elas, eu falei, eu vou fazer por último, foda-se. Até que em determinado momento mudou a grade curricular e caiu estatística. Eu dei pulos de alegria, até cair na cadeira de mídia, que tinha que calcular. Pronto. Era só dividir assim. Era só dividir por 2 e fazer a mídia. Não, é aqueles negócios de custo por mil, não sei o que lá que a gente viu no Google, essas paradas aí, eu troço xarope. Detesto. Chato. Detesto o número. Uma calculadora de açougue tu faz. Não, tem uma fórmula pra isso, daí eu usava a fórmula, mas eu errava com a fórmula. Não, eu detesto. Mas é pauleira. Só que assim, ó, eu não teria a pachorra de escolher algo, nenhum conteúdo, assim, porque é muito difícil. E hoje querem tentar colocar... Claro, a galera que vai cagar as grandes teses vai querer colocar coisas muito práticas, né? Tem que ter educação financeira. Tá, mas o que seria isso? Saber cuidar do dinheiro, não saber investir. Não digo saber investir, mas saber tipo, o que é o dinheiro, o que é um juro, o que é umas boas práticas ali do que deveria fazer. É uma coisa que eu concordo, devia ter uma matéria, que seria a vida cotidiana, que ia te ensinar a comprar um imóvel, vender um imóvel, fazer esses troços de cartório aí de banco. Cara, o cara sai do colégio e não sabe fazer nada disso. Se tu for parar pra pensar... Se tu for... Não, mas tu quer ver uma... Burocracia 2... Tu quer ver uma coisa assim? Pensa qual seria o impacto social da gente não ter mais biologia. Vamos escolher aleatoriamente. Biologia. Né? Ninguém vai mais aprender genética no colégio. Se quiser, tu faz um curso específico para aprender na faculdade. Como é que eu vou saber calcular a probabilidade do meu petzinho ter um filhote igual a ele? Tu vai sair do colégio, tu nunca vai ter ouvido falar em reino, fauna, flora, essas porra tudo aí. Beleza, vamos dizer, qual é o prejuízo? Existe algum prejuízo de ninguém saber sobre isso, né? Por exemplo, não saber que o macaco tem uma origem. Beleza, ponto. Tem um prejuízo social nisso aí. Só que, será que não existe um prejuízo social muito maior? E isso pensa em cálculos de por exemplo, de gastos com saúde que nós temos. Do pessoal não saber cozinhar. Verdade. Do pessoal não saber não saber certas coisas básicas da vida. A escola, né? Tinha que por exemplo, agora que sobreviver. Em sociedade, no caso. Não, algumas coisas da manutenção do lar, assim, que são fundamentais, que a gente acaba se ligando só quando dá a merda, sabe? Trocar uma resistência de chuveiro. Por exemplo, olha o quanto... que não dá pra botar tudo no colo da escola, né? Os pais têm responsabilidade também, né? Concordo, Sim, só que se tu for parar pra ver... toda a responsabilidade do colégio não conseguir botar pros alunos tudo o que tem que colocar vem muito justamente dos pais não conseguirem cumprir essa função, de não conseguirem fazer a criança achar legal ficar 1 horinha por dia sentada numa mesa. A maioria dos pais não consegue fazer isso. E tem um outro ponto, que é a questão dos pais inclusive dificultam. Dos pais que buscam para a criança sempre uma ocupação. Por exemplo, de manhã tem aula, de tarde tem, sei lá, futebol, luta, balé, sei lá, e de noite, sei lá, um curso de inglês, um curso de idioma, tá? Esgrima. Por que fazem isso? Para se livrar da companhia da criança em casa, para terceirizar a educação dos seus filhos, né? Mas a coisa é muito fazer e mas a coisa é muito mais complexa que isso, porque, por exemplo, eu mesmo já vivenciei certas situações que eu já trabalhei no auxílio da educação e tal. E tipo, por exemplo, quando a criança tá com a mãe fiscaliza o tema.
aí final de semana tá com o pai. Foda-se o tema, entendeu? Aí a criança fica 4 dias de burrice, assim, completa. Aí na terça-feira, tipo, tem que meio que começar a vida de novo, assim, sabe? Organiza, vamos, sei o que, tem que ter um ritmo, tu tem que... Cara, é que nem qualquer atividade que tu queira ser bom. E o colégio, ele te dá um... Tu fica muito tempo no colégio, mas se tu for parar pra pensar, tu fica muito mais tempo na tua casa, tu fica muito mais tempo com a tua família, e se ela não te dá o mínimo de apoio, a maioria delas não dá, ou às vezes por não ter a condição nem intelectual, nem material, nem nada pra dar, tu não consegue botar em prática nada. Tu não vai entender nem de mitocôndria, nem de educação financeira, nem de bosta nenhuma, né? E tem mas também... o Brás Cubas... Não, mas voltando nessa questão aí da leitura, eu me recordo que, tipo, na 5ª série que a gente começou a realmente ter o contato com livros um pouquinho melhor. Aconteceu algum evento cataclísmico enquanto a gente tava na 5ª série, né? É quando a gente virou adulto. Quando a gente virou penta. Viramos hominho. Tipo, daí tinha essa questão da leitura. E adulto pro Melo é 11 anos de idade, tá? Vamos deixar isso bem claro. Não. A gente se achava adulto naquela época, é diferente. Mas a questão da leitura, muitos não sabiam ler. E tem muita gente que chega na faculdade e não sabe ler um papel, assim. Tipo, o pessoal mandava na escola ali, às vezes tu tinha que ler Mas eu acho que não é não ler, não é saber interpretar. Não digo nem questão de interpretar. É que assim, a pessoa tá lendo, tá? Tô lendo um texto. O livro X é isso e aquilo outro. Só que a pessoa não sabe ler, tipo, a pessoa sabe quando ela tá lendo, pra si, ela sabe, mas ela não sabe ler em voz alta, entonando as coisas corretamente, entendeu? Tipo, vai ler e vai pausar no lugar errado, vai dar a pausa de um ponto final numa vírgula, vai dar a pausa da vírgula numa palavra nada a ver. Ou até mais simples que isso, é pegar um texto e saber que cada texto ele tem um tempo dele, que tipo, tá escrito no teu idioma, aquilo ali foi feito pra entender, então tipo, se tu chegar do início até o final e não entender, não tem problema, lê de novo a primeira frase, sabe? E outro ponto, ainda dentro dessa questão da dificuldade da leitura. Ele é meio que convencido a partir de coisas que ele ouviu, se ele não entendeu de primeira, ele é burro. E aí ele bota aquilo na cabeça dele e ele diz assim, esse texto aqui, não sei o quê. E ele não lê outra vez, ele não tenta, sabe? Não, mas daí o que aconteceu? Eu não lembro se foi uma instrução da escola, da professora de português, ou se foi uma iniciativa ali dos pais ali e tal, né? No caso tinha eu, o Teta, e tinha mais o outro colega nosso, né? Que era o Guiminha. Pra investir na bolsa. Que a gente fez meio que um clubinho da leitura pra ler os livros ali. Clube Hellfire. Não. Era pra gente ler o livro. Leitura obrigatória. Como eu queria ter a jaqueta dos guri lá pra botar fogo em você. Não, é que assim, eu lembro que o livro que a gente fez essa leitura, que até ajudou os guris ali e tal, principalmente, era o Fantasma da Torre. Não sei se vocês se recordam dessa leitura que a gente teve que fazer. Sim, eu fiz um filminho, foi um dos primeiros filminhos. Então, tipo, a gente tinha esse livro pra ler, só que a gente não tinha o hábito da leitura. Então a gente se reunia ali 1 ou 2 vezes na semana, alguma coisa, porque tinha que ler, tinha as etapas ali, tipo, era meio que um tema de casa, então a gente se reunia pra ler, pra facilitar pra todo mundo ler, pra ser uma coisa um pouco mais divertida. E realmente ajudou, de certa forma, sabe? E ali eu acho que foi o primeiro livro, assim, que eu li e meio que gostei, assim, sabe? E aí depois eu comecei a ler mais. Estados Unidos que muito tem isso, né? O clube da leitura, o clube da poesia, que é as atividades extracurriculares. E é um negócio que é interessante pro desenvolvimento até social ali da criança, entendeu? Tipo, no meu caso eu fazia o futebol, né, que não tem nada a ver com a escola, mas que facilita ali pra lidar, assim, socialmente, assim, com algumas coisas, porque tu vai estar lidando já em grupo, assim, em time e tal, isso vai desenvolvendo uma característica. Vai jogar futebol e vai dar pau nos outros. Mas tu não, isso aí é só no ensino médio. Quando criança a gente não faz isso. Mas tu percebe que, tipo, esse grupo de leitura e coisa e tal seria muito mais facilmente substituível se, tipo, a criança que tem um livro pra ler visse os pais lendo em casa. Verdade. Vou te falar que eu fazer parte do grupo. O meu pai, eu acho que ele nunca... Eu não lembro, não tenho recordação dele pegar um livro pra ler, assim, na minha vida, assim, eu não lembro. E o meu pai, ele até, ali, o meu ensino médio, pelo menos, ele tinha
até a 6ª série, só completa. Aí tinha uma escola em Viamão que ele ia, que até eu fui lá uma vez, tinha um campeonato de futebol, que daí eu joguei com ele lá, que ele fez Meu pai fazia aula. Ele fez até a 8ª série lá, e aí depois ele fez o EJA, né, e tal, pra conseguir o ensino médio, porque na época era a coisa que era exigida pra gente ter um emprego normal, né. Hoje em dia, pra gente ter um emprego normal, já precisa de uma faculdade, mas daí é outros 500, né. Mas, então, tipo, claro que tem a dificuldade que os nossos pais, no caso, eles não tinham um incentivo à leitura, porque pra eles a leitura vinha da onde? Da biblioteca. De uma biblioteca pública, porque eles não teriam como comprar um livro muitas vezes. Não, mas uma coisa de que estudar, e é um conceito do senso comum padrão, de que estudar tem a ver com uma atividade que tu faz pra ganhar uma determinada certificação e nunca mais. Eu já estudei, né? Esse papo assim, né? Não, porque tu tem que estudar para tal coisa. Não, tipo, estudar é uma prática normal. Por exemplo, a gente, por exemplo, faz o podcast, a gente tem o hábito de estudar, a gente lê coisas, ouve coisas. Tu tem hoje é multimídia, tu faz 1 bilhão de tu não precisa até hoje nem realmente ler. Tu pode ver um filme, ver um vídeo de alguém explicando, se tu preferir. Tem diversas formas de tu consumir o conteúdo. Basta tu se interessar. Sim, até o cara que é completamente capial, hoje ele consegue acessar um tutorial. O que é um tutorial? É uma mastigação melhor ali e funciona, entendeu? Então hoje tu tem mais possibilidades realmente, mas assim, ó, o aprender escolar é uma briga pra criar um hábito. Se tu não cria aquele hábito ali, mas meio que a escola vai passar reto e vai ser um inferno, uma prisão pro cara ali, na real, entendeu? Tipo, como é pra maioria da galera, tipo como foi pra mim, assim, uma incomodação sem fim. Sim. Eu não gostava de estudar, cara. Eu ia bem, mas não gostava. Não, sim, mas é o que eu tô falando. Também não, porque eu não estudava. Tipo, eu ia bem porque eu era bom de memória, de prestar atenção na aula, tá ligado? E depois eu só replicava aquilo. Algo aconteceu aí. Se fosse alguma coisa, tipo, que eu precisava estudar, eu ia mal, com certeza. Tipo, é que o que eu ia bem é que eu era bom de chute, né? E não tô nem falando. Pronto. Eu era muito bom mas falta canhota. Não, eu era bom de chute, porque, tipo, por exemplo, eu acho que eu não li nenhum dos livros obrigatórios no ensino médio de literatura. E eu ia bem nas provas. Porque eram provas de marcar. E eu ia lá e usava o mais próximo do raciocínio lógico que eu poderia utilizar naquele momento, que eu olhava o que fazia mais sentido, porque eu tinha o hábito de ler outras coisas. Chutar os números da Mega é um gatinho. Mais sentido. Eu já perdi muito dinheiro com isso. Mas, tipo, fazia dessa forma, sabe? Eu usava do raciocínio para pegar o que estava no enunciado e tentava usar argumentar entre as coisas, né? Tipo, eu fiz vestibular, assim, os negócios tudo assim. Porque eu tenho preguiça de estudar. Primeiro lugar em medicina. Tenho muita preguiça de estudar. Então eu não estudava. Tanto que o que me fez conseguir a bolsa lá na Ubra foi a redação. Porque minhas notas foram ridículas lá. Nossa, minha nota de matemática foi... Eu acertei acho que 30 ou 40%. Eu zerei literatura no vestibular. Cara, mas tu sabe que pra zerar tem que ser muito ananá, né? Porque, tipo. É eu não sei se. Não é o mesmo sistema. No da PUC eu não sei. No da PUC eu não sei. Mas no da URGS tu só zera uma prova se tu for burro mesmo. Sim. Porque tem uma lógica ali, porque são 25 questões. Não, mas meter um 4, 5 tá dentro do ok ali. Cara, na URGS, quando eu fiz o vestibular pra URGS, que eu não passei, evidentemente, mas eu não lembro que eu fiz, acho que era história. Tipo. Nas de exatas, eu não sabia, eu nem olhava a questão, eu só ia direto pra grade e botava todas na mesma letra. Porque eu sabia que ia fazer 5 pontos. Mas isso é porque tu nunca fez uma prova CESP, que tu pode tirar ponto negativo. Como é que funciona isso? Tu nunca viram uma prova CESP? Não. Tem uma banca que é da Universidade de Brasília, concurso da CESP, concursos federais normalmente são banca CESP, e funciona assim, normalmente são 120 questões de verdadeiro ou falso, tá? Tipo uma frase de 2 linhas ou um textão, é uma questão, tá? E aí ele, por exemplo, pode ter uma prova de matemática, ele vai te mostrar uma equação. É a mesma coisa? Isso, Sebrasp. Ah, bom.
Sebrasp, UNB, Universidade de Brasília. E eu não sei qual é o nome atual, se é CESP ou Sebrasp, mas é essa aí. E daí o que acontece? Tu tem que botar certo ou errado. Se tu acertar, é 1 ponto. Se tu errar, tu perde uma questão certa. Se tu deixar em branco, é 0, tu fica com 0 pontos. Ou seja, é mais eficiente tu zerar a questão do que tu arriscar. Se são 120 questões e tu acertar metade e tu errar metade, tu tirou 0. Eu fiz recentemente um concurso deles, meu. Não era difícil a prova, cara. Mas era questão pra caralho. É chato. Não, então, assim, tipo, se tu acertar 80 e errar as outras 40, tu ficou devendo ponto, entendeu? Sim. Não, mas assim, tipo, é que é uma coisa até que não é tão ensinada, assim, de certa forma na escola, que eles não procuram desenvolver a nossa capacidade de resolver um problema, né? Os problemas a gente acaba resolvendo por conta. E não digo problema matemático, mas, tipo, quando tu tem uma questão, tu tem um problema pra resolver. E muitas vezes as pessoas têm aquele raciocínio voltado especificamente para aquela solução que seria a correta de acordo com quem ensinou, né? Então, por exemplo, se tu tem aquelas questões lá que tem abaixo, assim, tem várias ali, V ou F, né, de verdadeiro ou falso, e aí embaixo ali nas opções tu tem V, F, F, V, tem as combinaçõezinhas, né? Então tem como tu eliminar algumas dessas questões simplesmente usando a prova bem. Não, mas a prova bem feita, ele sempre vai te pegar na hora ali que não tem como. Tu vai ter que saber. Tem 5 alternativas ali. Sim, mas todas as questões tu fica entre 2, não existe. Exato. Tu eliminou 3. Mas aí tu aumenta tuas chances. Tu aumenta tuas chances. Porque antes tu tinha 20% de acerto. Sim, mas aí tu vai estar brigando com. Tu vai estar brigando com o cara que sabe, aí tu vai perder no final. Uma coisa que me deixava puto é tu chegar no resultado certo, final, mas não pelo método que o professor te ensinou, por outro método. Mas aí ele dava errado porque ele não te ensinou daquela maneira. O foda é quando tu usava o método dele e errava. Não, mas é por isso que a regra de 3 ela é desgraçada, porque às vezes o professor vai te passar 3 aulas te ensinando o método e daí na hora da prova tu vê assim, cara, eu esqueci como é que é esse pedaço aqui, mas eu acho que eu consigo resolver com uma regra de 3, tu vai lá e consegue, entendeu? Acha que eu sei alguma coisa do que eu aprendi em química, física e matemática no ensino médio? Óbvio que não. Tipo, eu fui aprender a fórmula da velocidade média quando eu saí da escola e eu tava fazendo aqueles cursinhos obrigatórios de menor aprendiz. Tu nunca desenhou um Deus vê tudo? Não, eu não fazia essas porra aí, cara. Não tinha a menor ideia. O professor era ruim. Eu tava te drogando no colégio. Não, o professor era ruim e eu não entendia, que eu não entrava na cabeça de jeito nenhum. Eu até... Teve uma prova que nem eu sei como é que eu gabaritei aquilo, porque eu só chutei as coisas e gabaritei a porra da prova. E naquela prova em específico eu não tinha colado. O Melo fez o ensino médio no centro espírita. Não, vai tá louca. É que assim, ó, tinham muitas questões que eram... tipo, na prova em si de física, eu caguei pro troço, entendeu? Eu fui lá e chutei e dei uma sorte violenta, assim. Às vezes o cara tem esse pé quente. Mas as provas que eram, tipo, literatura, português, eu manjava, assim. Porque o que acontece? Eu li a questão. Você manjava? E aí eu pensava, né, o que faria mais sentido naquilo ali. Então, é essa capacidade de resolver um problema que eles não nos ensinam, assim. A gente não tem... A gente normalmente é ensinado uma forma de resolver um problema. Quem acaba delegando... É que eu acho que as escolas acabam delegando essa função, principalmente de interrelacionar as matérias pros cursinhos, que é o vestibular que vai te exigir mais, né? Vestibular, concurso e tal, que vão te exigir misturar as matérias, saber onde é que tá, saber localizar, saber o que é mais importante. Tá ligado no Enem, que tinha aquele bonequinho de química lá? Eu não lembro qual era o nome, era Nano Kid, eu acho que chamava, alguma coisa assim. Não sei se era Nano Kid, mas é o nome que veio na minha cabeça agora, mas enfim, que era das ligações, não sei o que lá. Mano, eu nunca vi aquilo na minha vida. E aí eu cheguei eu cheguei na prova e eu vi aquilo. Que porra é essa? Tipo, não fazia o menor sentido pra mim aquilo ali.
troço bizarro, assim, completo. E eu falei, tá, foda-se, chutei ali uma coisa qualquer e. Brasil, siga lá pelada. Tá, e quando vocês entraram na faculdade, vocês entraram com a perspectiva de assim, agora eu vou aprender só o que eu gosto. Mas óbvio. Não. Óbvio, eu não cheguei com essa. Primeiro, eu não cheguei com essa. Eu não cheguei com essa perspectiva porque eu nem gostava de publicidade quando eu comecei na publicidade. Eu fiz um raciocínio ali do que não cairia. Teria menos chance de eu ter matemática no caminho e o que eu achei que teria mais chances de ter emprego no futuro. Entendeu? Tipo, eu tava entre história e publicidade, então eu tava entre morar debaixo da ponte e ferrar meu psicológico, e eu optei por ferrar meu psicológico, né, no final das contas. E deu certo, eu fui gostando da publicidade ao longo do caminho, assim. Fui gostando da ponte. Cara, eu entrei na faculdade pensando que ia ter 1001 aulas práticas, tá ligado? Que ia ser só mais aula prática. Cara, tu sabe, eu fui o aluno mais animado de primeiro semestre do direito da história da humanidade, porque, tipo, todo mundo acha uma merda, porque é muita teoria e ninguém pega lei, artiguinho e coisa e tal. É bem por cima, assim, tipo, alguns trechos específicos, e aí fica muita tese, quem fundou isso, quem fez aquilo, filósofo esse, não sei o que. Primeiro semestre chega o Nilson de terno e Madvaco debaixo do braço. Não, Madvaco, é Vadimeco, animal. Madvaco, o cara fez. Já me veio a imagem do Majin Buu na cabeça. Não, aí que tá, não, essa aí era outra galera, a galera que queria a vibe já Suits, entendeu? Tipo série jurídica. Não, eu acho tudo isso uma merda. A parte que eu gosto é justamente, tá, o que Roma tem a ver com, sabe? É essa parada que eu achava assim, foda, entendeu? No meu caso ali da publicidade, no início eu não peguei nenhuma cadeira prática. Eu não peguei nenhuma cadeira prática no início, porque eu não tinha um computador que rodasse um Photoshop da vida, nem nada. Então eu fui deixando mais pra frente pra eu ter tempo de trabalhar e juntar o dinheiro pra comprar. Não consegui. Meu pai que acabou comprando pra mim depois, me deu de presente de aniversário, um negócio assim. E aí eu fui fazer as cadeiras práticas. Porque, tipo, a parte da teoria, assim, eu achava meio maçante, assim, eu detestava. Tipo, cadeira de áudio lá, a parte da teoria, eu na prova eu tirei, tipo, 1,5 ou 2 de 10. E na parte prática eu tirei 9,5. Porque na prática eu não sabia ler. Tipo, aí eu tava com essa animação top no primeiro semestre e veio descendo, né? Daquele jeito. Acabou na ponte. Veio no terceiro ano, tipo, no lixo. Aí, o primeiro da faculdade, eu sei, tô no auge. Aí, ladeira de motivo. Ali na metade da faculdade, a gente foi introduzido a direito empresarial. Aconteceu e eu tava estudando de noite aí. Aí, uma vez, eu tava tentando prestar atenção e olhando pra frente, assim, bem quietinho. Eu sentado na frente, olhando pra frente. Aí, a professora me perguntou um negócio. Eu olhei pra professora e eu não fazia ideia o que ela tinha falado pra mim. Disney total. Daí ela olhou pra mim e falou assim, tu tá lá na Serra da Mantiqueira, né? E eu falei assim, tô demais. Não tô prestando atenção. Só pra vocês verem o nível de doença mental. Cara. Ela era memezinho dela, assim, tipo. E aí eu me disse assim, eu não tô prestando atenção em nada, não consigo. Não, isso aí era eu em todas as cadeiras de semiótica que eu fiz 4 cadeiras, porque eu rodei 4 vezes na cadeira. Mas, inclusive, na realidade, eu rodei 5 vezes em semiótica, porque 4 vezes eu abandonei semiótica, porque eu não conseguia entender o que a professora estava falando. E aí eu fui fazer história. Tinha ceratocone. E aí eu fui fazer história da arte. Serotonina. Porque servia para substituir semiótica. Só que a professora era muito professora de jardim de infância, assim, sabe? O jeito dela falar me dava agonia, eu larguei também. Então eu rodei 5 vezes pra essa cadeira. A cadeira de controle e automação, cara, que no laboratório eu achava muito eles ligando os equipamentos ali. Mas tu ia pra teoria, cara, eu nunca consegui aprender aqui. Porra, o cara achava legal apertar um botão de ligar, velho. Ligou na tomada, apertou um botão e achava massa. Não, ele queria fazer...
Ele queria ser o peão do troço só. Não, mas assim... Botava um códigozinho ali, funcionava tudo, daí chegava na aula, era uma pissorra lá. Não, mas assim, eu era tão Disney quando eu cheguei na faculdade que eu não tinha a menor ideia do que era a faculdade em si e tal. Que tipo, quando me perguntavam, tu já sabe quais as optativas que tu vai fazer? Aí eu perguntava, eu posso escolher qualquer uma. Numa irmandade, né? Não, é fraternidade, não é? O nome disso aí, não é fraternidade? Irmandade. Não, nada a ver. Eu olhei assim, tipo, me perguntaram, e qual tu vai fazer? O Melo vai de capuz branco pra faculdade lá, né? Eu pensei, eu posso fazer qualquer cadeira? Não pode. E daí eu vi uma guria que tava fazendo Libras e não sei o que, será que eu posso fazer anatomia? E eu perguntei isso pro professor lá que cuidava do curso, não sei o que. Olha só, nas optativas eu posso fazer qualquer cadeira. Sim, quase qualquer cadeira e tal, não sei o que. Anatomia pode? Não, tem que ter a ver com o curso, né? Tem certeza? Porque eu queria muito fazer uma cadeira de anatomia, só que eu nunca vou fazer um vestibular de, biologia, medicina, essas paradas aí, só pra fazer uma cadeira aí pra ver uns corpos, eu não tô falando eu achava de forma... essas de misturar gente, essa de misturar... Eu tenho essa curiosidade mórbida mesmo. Essa de misturar turma aí é legal, às vezes, tipo, eu fazia, bem no início ali, eu fazia também curso técnico de administração, né? Aí, num determinado momento, eu tive que fazer a matemática financeira num outro turno. E nesse turno, tinha a galera da turma da panificação. Aí, tipo, eu era o único da administração numa turma de todo mundo era do curso de panificação. Então, seguido, eu entrava na sala e tava um cheiro de bolo, porque todo mundo tinha trazido um bolo. Que loucura, aí é um baita esquema, meu. Não, eu ficava tão legal, porque, tipo, tu ficava meio que intrigado, assim, cara, eu acho que eu queria fazer esse curso, assim, porque eles ficavam discutindo umas tretas de fazer, sei lá, uma trufa, aquelas, como é que é, aqueles croissant. Eu assim, cara, que isso deve ser legal, velho. E aí tu fica meio não, meu, te conto. E foi aí que eu conheci a Mariana. Queria fazer um chococonha. Eu queria fazer como é que é o... Morango como é que é o... Não, tem um outro, como é que é o... da trufa, aquele, como é que é o... Tem o brisadeiro, tem... Brisadeiro! Dá 5 pila o brisadeiro na CB é foda. E ruim aquele troço, pelo amor de Deus. Tu tá na CB, tu tem que experimentar as coisas, né, cara? E o problema é que o rol de coisa pra experimentar vai além da capacidade da dignidade da pessoa. Às vezes. É que o nível de dignidade das pessoas da CB já é baixa, então tem uma tolerância altíssima a essas coisas. Isso porque tu não foi no pub cripto? Próximo episódio vai ser de lá, hein? Promete coisa que a gente não vai fazer. Burger, pub cripto e depois a gente vai fazer no encontro do Rotary Club. Não, mas assim, essas questões assim da faculdade, assim, eu gostava das cadeiras práticas, assim, tipo, quando eu comecei a fazer as cadeiras práticas, eu realmente comecei a gostar da área da publicidade, assim, de tipo, no caso lá, quando teve a cadeira de fotografia, como é que tirava a foto, que tinha todos os coletes de iluminação e não sei o que lá. Eu achava que era só apertar um botão no negócio, entendeu? E não é. Mas aí tu pede pra tirar uma foto pra ti, tu vai ver a merda que fica. Claro, não reclama, as fotos que tu tem aí, que eu já tirei, são boas, vai, nem vai te esconder. Mas... Enquadramento do Fricastão, ó. Mas aí a gente tem limitações ali, né? Limitações físicas de espaço. Mas... O Doug só no 7º episódio o pessoal vai descobrir que ele tem 2 braços. O pessoal tá chamando ele de João até agora. Não, mas a parte ali, por exemplo, dos spots ali, dos jingles, eu achei muito da hora de fazer, de ter participado daquilo lá. Então, eu fui gostando da coisa mais pro final, que foi quando eu peguei as cadeiras práticas em sequência, né? Que eu tinha deixado tudo pra finaleira, né?
a parte prática, daí foi quando eu gostei. Mas era brabo, cara. Tipo, eu mexia no computador lá pro Photoshop, que era pior do que o computador que eu tinha, que não rodava o Photoshop. Então, era bizarro, assim, mas a gente foi superando as limitações. Por exemplo, vocês na faculdade forçaram a mão nesses aplicativos aí? Não. Porque Tipo, eu tinha uma expectativa de que, tipo, eu lembro que eu tava no 2º ou 3º ano, eu baixei o AutoCAD. Porque eu ouvia as pessoas falar de AutoCAD, que é aquele de desenhar coisa, planta. Na época da Digimer, eu vendia os computadores quando eles falavam assim, ó. Eu comecei no curso de arquitetura, daí tu vai precisar do AutoCAD? Sim. Então tu vai precisar de uma plaquinha de vídeo, não sei o que. Alguém tinha comentado desse aplicativo e eu fiquei meio louco, assim, como assim tu pode... É tipo um The Sims, só que tu pode fazer qualquer coisa mesmo? Assim, e aí eu enlouqueci e tal. Vou te dar um outro que tu ia enlouquecer ainda mais. SolidWorks. Tu monta qualquer objeto em 3D. Sim, tô ligado. E aí, só que na faculdade é o último lugar que tu vai aprender a mexer nesses troços, assim, na real, né? Assim, dentro da área da publicidade, assim, eu não sei se numa SPM da vida é diferente, né? Porque daí é um outro nível e muito mais específico pra área. Talvez no Senac também, né? Tipo, na SPM, acredito que todos os computadores deles lá sejam Mac, né? Então tem mais isso. Agora, tu pega, por exemplo, lá na Mas tu trabalhou no lugar que todos os computadores eram Mac? Eu entendi a referência. E tipo, Photoshop, eu tive 2 cadeiras sobre Photoshop, que era... eu não lembro o nome técnico agora, mas eram 2 cadeiras de Photoshop 2. Não, uma era fotografia digital. Era fotografia digital 1 e fotografia digital 2, eu acho. Aí eu tive uma cadeira que era de vetores, que era para aprender a mexer no Illustrator e no Corel. Só que, tipo, eu não sabia fazer nada no Corel. Eu não consegui fazer nada no Corel pra fazer a cadeira. Eu ia te perguntar esses dias, ainda usam Corel? Cara, só quem é psicopata. Só quem é psicopata usa. Tem gráficas que usam, que é um... Mas o Illustrator, ele faz esse trabalho muito melhor, e tem até o Canvas, esse negócio aí. Tem alguma coisa parecida, assim, que faz também um trabalho bem melhor, e o Corel é horrível. Eu lembro que o Gerê foi a primeira das pessoas que me falou que... ele tava fazendo... Lá no 3º ano ainda, ele tava trabalhando num negócio lá no centro, que o serviço dele era ficar fazendo vetor. Quem? Era um negócio assim. Quem? Eu lembro dele comentar. E o Gerê. O nosso amigo Gerê. E daí eu lembro de eu ficar, tipo assim, como é que é e tal. Eu fiquei pensando assim, deve ser louco, porque tem que pegar a imagem e fazer os pontinhos todos assim, né? Sim. Mano, eu cheguei na cadeira de Illustrator, eu nem sabia o que era um vetor. E tipo, é umas coisas que tu aprende muito na raça, assim, e é aquela coisa, qualquer guri de 15 anos faz. Eu tava no 6º semestre de publicidade. Não, exatamente. Sim, só que em toda profissão meio que tem dessas, assim, né? E no fim das contas, a gente acaba voltando para aquele papo. O investimento maior, no fim, deveria ser mais em network e menos em... Exato. Aliás, a cadeira de vídeo, que tinha que fazer vídeo, eu não tive ela presencial por causa da pandemia. E então muito eu não pude aprender, né? Porque o que eu fiz foi utilizando o meu computador, e eu não sabia fazer ali edição de vídeo nem nada. Até hoje eu tenho dificuldade com isso. E um amigo meu me auxiliou. Eu fiz a campanha fictícia lá do cemitério, lá do Jardim da Ressurreição lá, que eu gosto bastante daquele trabalho, porque ficou joia. Mas, tipo... foi onde eu também não tive a possibilidade de aprender mais do vídeo, daí por causa da pandemia, né? Eu acredito que talvez se eu tivesse mais aulas presenciais disso, talvez ficasse melhor, né? Conclusões, galera. Cara, a gente aprende muita coisa que a gente acaba não utilizando, não aprende o que a gente deveria aprender, e no final das contas a gente vai acabar gostando simplesmente enquanto a gente não precisar depender disso para trabalhar. Vocês acreditam nesses papos de
Ah, não, porque criança agora tem que começar a aprender mandarim, programação e tal. Vocês acham que é muito... Programação vai ser toda útil hora pra vai ela. ter um... Toda hora vai ter um papo de Sim, toda isso hora é a vai coisa ter. do futuro. É. Porque eu lembro que na minha época, todo mundo falava assim, não, tem que aprender a datilografia. Tipo, Não, na nossa época a gente tinha que ter um diploma. Se formou na faculdade, tu vai ter emprego. Não, tem Tipo, que saber o pacote Office completo. não, tipo, a prova de que o mundo é tipo, o mundo é tão dinâmico que eu acho que tu pode se dar o luxo de não se dedicar tanto a programar 5 anos pra frente certas coisas, sabe? Tipo, eu vou ensinar meu filho a aprender PHP. Por exemplo, o Excel tem que ter Excel avançado. E hoje tem Power BI. Ô Nilson, o que tu vai ensinar para o teu filho? Me filho, eu acho que... vamos começar ali por Sócrates, né? Coitada, As historinhas de Niná coitado. Esse vai ser o livro lá, República do Sócrates, o Nilson lendo lá. vai ter, depois desse 2 anos vai depois estar desse, Ele vai pegar Depois nojo de leitura. depois desse Coringa aí teve o Heath Ledger, teve o Joaquim Fênix, vai ter mais um. O próximo, depois desse mais um, vai ser inspirado no que tá aprendendo Sócrates com 2 aninhos de idade. Vai ser aí. Sem sombra O de primeiro, dúvida. vai tá o trailer, eu já começo a ver o trailer, assim, o pai pegando o livro da prateleira, assim, botando na mesa. Platão. Aí começa... Something in the way. Pode encerrar aí. Podemos encerrar. Acabou. Vamos só fazer uma perguntinha aí. E pra mim seria se você vai ter um filho hoje em dia, o que você gostaria que ele aprendesse na escola?